O anticristo está aqui, mas não é visível para todos. Nem todos sabem que o anticristo já chegou. A Bíblia nos ensina que a história não é apenas uma série aleatória de eventos. É mais como uma linha do tempo com um começo e um fim. Então vamos mergulhar neste vídeo para saber se o anticristo já chegou e quem ele é. Nas crenças cristãs sobre o fim do mundo, o anticristo é uma pessoa ou grupo de pessoas mencionadas na Bíblia. Disse que eles são contra Jesus Cristo. A palavra anticristo é encontrada 4 vezes no Novo Testamento, especificamente na primeira e segunda epístola de João. Está associada àqueles que negam Deus Pai e Jesus. No que diz respeito ao anticristo, nos evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus avisa seus seguidores para não serem enganados por falsos profetas que afirmarão ser o Cristo e farão coisas impressionantes. Esses impostores são às vezes chamados de falsos cristos. Existem algumas imagens diferentes relacionadas ao anticristo na Bíblia, como o pequeno chifre na visão de Daniel, o homem do pecado nas escrituras de Paulo, aos Tessalonicenses e a besta do mar no livro do Apocalipse. Mas quais são as teorias que sugerem a chegada do anticristo? Aqui estão elas. A teoria do bilionário rico sugere que o anticristo será uma pessoa super rica e poderosa. Este anticristo usaria sua imensa riqueza para controlar governos e sistemas globais. Essa teoria é baseada em alguns versículos bíblicos que mencionam uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, que as pessoas pensam simbolizar diferentes nações ou grupos poderosos. Nesta teoria, o anticristo, sendo um bilionário rico, poderia controlar essas estruturas. Eles poderiam liderar uma grande empresa global ou ser uma figura política poderosa conectada a muitos países. A besta tem poder sobre todos, e as pessoas a adoram por causa de sua força, o que mostra o quanto de influência e controle essa pessoa rica poderia ter na sociedade moderna. Em seguida, há a fala sobre controle econômico. Disse que a segunda besta dá a todos um sinal especial para comprar ou vender coisas. Na teoria do bilionário rico, isso poderia significar a capacidade do anticristo de controlar o dinheiro global. Eles poderiam estar no comando das finanças internacionais ou de tecnologias importantes. A teoria do líder da igreja apóstata sugere que o anticristo pode surgir da igreja cristã, embora de uma forma distorcida. Esse líder pode adotar uma forma corrompida do cristianismo, desviando-se de crenças cruciais. Essa noção se inspira em passagens bíblicas que discutem pessoas abandonando sua fé nos últimos dias, como diz em Timóteo. De acordo com essas passagens, algumas pessoas podem se afastar dos ensinamentos cristãos genuínos e seguir um caminho enganador. Teoria da decepção alienígena. Algumas pessoas também acreditam na teoria da decepção alienígena, que sugere que o diabo usará a decepção ao fazer o anticristo parecer como um alienígena de outro planeta. Essa teoria se baseia na ideia de que o anticristo usará poderes sobrenaturais para enganar as pessoas, como mencionado na Bíblia em passagens como Mateus e Tessalonicenses, que alertam sobre mentiras poderosas e falsos milagres nos tempos finais. Ao longo da história, há relatos de pessoas terrestres interagindo com seres de outros mundos encontrados em culturas como a Suméria. Essas histórias sugerem que esses seres extraterrestres compartilhavam conhecimentos avançados com os humanos. Agora, imagine se um alienígena chegasse à Terra. As pessoas ficariam maravilhadas e poderiam até adorá-lo. Assim como algumas pessoas idolatram celebridades hoje em dia. Esse alienígena poderia afirmar ter todas as respostas, solucionar nossos problemas e explicar as origens da Terra, o que poderia convencer muitos, incluindo os frequentadores de igrejas, a segui-lo. Teoria do líder religioso. Crenças específicas sugerem que o anticristo poderia ser uma figura religiosa. De acordo com essa teoria, o anticristo poderia usar enganos e sinais sobrenaturais para estabelecer uma religião mundial. Essa noção está relacionada a um conceito bíblico que discute a ideia de engano espiritual, em que o anticristo poderia enganar as pessoas por meio de sua influência religiosa e supostos milagres. Essa perspectiva imagina o anticristo como um líder religioso carismático que desorienta seguidores por meio de supostos milagres. Teoria do líder político. De acordo com a teoria do líder político, algumas pessoas acreditam que o anticristo pode ser uma figura política líder.
Essa teoria se baseia na ideia de que o anticristo usará enganos para manipular as massas, como mencionado na Bíblia, em passagens como Apocalipse e Daniel, que falam sobre o surgimento de um governante opressor nos últimos tempos. Ao longo da história, houve exemplos de líderes políticos que exerceram grande controle sobre suas populações e foram idolatrados como figuras messiânicas. O poder político e a idolatria parecem estar relacionados nesse contexto. Assim, a teoria do líder político sugere que o anticristo usará sua influência política para enganar e manipular as pessoas em busca de poder. No livro de Daniel, é mencionado um quarto reino distinto que dominará o mundo inteiro, o que poderia simbolizar o domínio do anticristo sobre um governo global. O versículo também alude ao controle desse reino de forma coercitiva ou diplomática sobre muitas nações. O livro de Daniel adiciona que 10 reis surgirão desse reino, com o anticristo se destacando como mais poderoso e até mesmo removendo 3 desses reis. Isso enfatiza suas características de liderança únicas, que podem surgir de seu carisma ou habilidade política. Por fim, o livro de Daniel prevê que o anticristo se oporá a Deus, oprimirá os crentes religiosos e buscará alterar leis e costumes, o que implica uma tentativa de desviar a adoração de Deus para si mesmo e moldar as normas sociais de acordo com suas próprias crenças. Em geral, essa teoria retrata o anticristo como um líder político carismático que afasta as pessoas de sua verdadeira fé. Isso tem levado a especulações sobre vários líderes políticos proeminentes, potencialmente sendo o anticristo sempre que eles chegam ao poder. Tecnologia avançada e inteligência artificial. Essas ideias se concentram em como essa figura semelhante ao anticristo pode enganar e controlar as pessoas, assim como descrito em Apocalipse. Agora vamos falar sobre o anticristo. Ele ainda não apareceu no cenário mundial, mas sua influência já está aqui. Precisamos estar alertas e sábios, reconhecendo os sinais e nos protegendo de seu impacto. A Bíblia nos adverte sobre o anticristo em 1 João, dizendo que qualquer um que não reconheça Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo e já está ativo no mundo. Se observarmos nosso mundo hoje, podemos ver que ele está se movendo em uma direção específica, com sinais de que o espírito do anticristo está se tornando mais visível. Devemos reconhecer esses sinais e permanecer fiéis aos ensinamentos de Deus. Conclusão: o apóstolo João mencionou o anticristo e como haveria precursores que levariam à sua chegada, todos influenciados pelo mesmo Espírito. Assim como os crentes podem ser cheios do Espírito Santo, algumas pessoas podem ser influenciadas pelo espírito do anticristo. Podemos ver um declínio no respeito por Jesus Cristo e um aumento dos sentimentos anti-Deus na sociedade. Isso se reflete no aumento da falta de lei. Por exemplo, no passado, era possível encontrar Bíblias em salas de aula americanas e quartos de hotéis no Reino Unido. Mas agora as Bíblias estão desaparecendo dos espaços públicos e o temor a Deus está diminuindo. Às vezes as pessoas pensam que, quando o anticristo vier, ele terá que fazer mudanças significativas no mundo. Mas isso não é necessariamente o caso. Quando ele chegar, o mundo já estará preparado para ele. O que você acha dessas teorias que sugerem que o anticristo já chegou? Comente abaixo suas opiniões e inscreva-se para mais vídeos como este.